Os médicos são uma rica bênção de Deus em nossas vidas. Médicos nos dão segurança, ainda mais aqueles médicos que nos acompanham no dia a dia, que conhecem o nosso organismo, nossas ações e reações. Quantas vezes Deus já nos socorreu através destes maravilhosos profissionais, os médicos. E nós damos graças a Deus pelos médicos. Alguém que experimentou esta bênção foi o apóstolo Paulo. Em suas jornadas missionárias, ele teve a companhia, a presença, o apoio de um médico, a quem ele chama de médico amado. Bom, você já sabe de quem se trata, não é verdade? Lucas, a quem o apóstolo Paulo chama de médico amado. Lucas é o nosso personagem de hoje nesta série de estudos bíblicos da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre sobre personagens da Bíblia. Personagens que nos inspiram, personagens que nos motivam a também andar nos caminhos do Senhor e servir ao Senhor. Então, hoje nós vamos nos deter neste personagem, Lucas, o médico amado, ou então Lucas, o evangelista. Eu sou o pastor Reinaldo Littke e eu vou dirigir o estudo bíblico de hoje. Conto com sua amável companhia e atenção. Que Deus abençoe mais este momento. Eu quero então, embora não temos muitos detalhes sobre a vida deste médico, mas vamos tentar conhecê-lo melhor e ver também muito especialmente como Deus usou este homem em sua profissão, como Deus o usou no seu propósito da evangelização, no seu grande propósito de anunciar o evangelho. E Lucas teve uma participação importante na expansão do cristianismo no primeiro século. Lucas parece ser um nome único na Bíblia. Você não encontra um outro Lucas no escrito sagrado. Apenas este, que acompanhou a vida do apóstolo Paulo e que também é conhecido como o evangelista. Ele é o autor do Evangelho de João, e ele é também o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Diferente dos evangelistas Mateus, Marcos e João, Lucas não era judeu, ele não era do povo de Israel. Lucas era um gentil que posteriormente foi convertido ao cristianismo. E esse detalhe é importante, porque isso se reflete nos próprios escritos dele, aquela preocupação de mostrar o Salvador Jesus para todos os povos. É bem interessante isso. Alguém convertido ao cristianismo tornou-se também um dos evangelistas a registrar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Há os que acham que primeiramente ele foi convertido ao judaísmo e posteriormente ao cristianismo. Não temos muitos detalhes a respeito disso. Também não sabemos exatamente como é que ele chegou na região de Jerusalém, como ele foi parar lá. Acredita-se, ao que tudo indica, ele nasceu em Antioquia, na Síria. Lembram que em Antioquia organizou-se a primeira grande igreja fora do território judaico, fora do território do povo de Israel e também fora de Jerusalém. Então, em Antioquia, o livro de Atos registra isso também. Lá organizou-se aquela grande igreja e foi esta igreja que era formada, sim, também por judeus convertidos ao cristianismo, mas muito especialmente também por pessoas que não eram do povo judeu e que foram convertidos ao cristianismo. Essa igreja de Antioquia é que enviou os missionários para as chamadas viagens
missionárias. Pois bem, pelas informações podemos concluir que Lucas nasceu lá, em Antioquia da Síria. Ele era médico, também não sabemos exatamente onde foi a formação dele. Alguns acreditam que a formação dele aconteceu na cidade de Tarso. E lembram, Paulo era natural de Tarso. Lá em Tarso havia uma estrutura médica para a formação de médicos em Tarso. Também pode ser que Lucas tenha sido recrutado pelo Império Romano para ele ser médico das forças do Império Romano. E talvez assim ele chegou a Jerusalém. Mas isso também não é o mais importante. Isso também não importa. O que importa é que Lucas acompanhou a vida do apóstolo Paulo, e Lucas tornou-se também um dos grandes evangelistas a testemunhar e a registrar e a anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso foco hoje, portanto, é este: como Deus usou este médico na sua missão. A importância do médico Lucas na missão e nos propósitos de Deus. E aí é importante nós entrarmos nos textos sagrados, ver o que Lucas registrou. E eu quero começar pelo Evangelho de Lucas. E a introdução tanto do Evangelho como do livro de Atos dos Apóstolos nos dão uma dimensão da importância e do trabalho deste médico chamado Lucas. Ele inicia seu evangelho com as seguintes palavras, vocês podem acompanhar em Lucas capítulo 1, os versos 1 até 4. Eu quero ler esse texto. Diz assim: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Aqui chama a atenção que Lucas faz referência a uma cuidadosa análise dos fatos que aconteceram, para que estes fossem registrados. Mas antes de fazer qualquer outro comentário, quero também ler a introdução do livro de Atos dos Apóstolos, que também é da autoria de Lucas. E ele começa assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. E essa era exatamente a promessa de que Jesus pediu ao Pai para que enviasse o Espírito Santo. Observem a importância destes dois registros, tanto no início do Evangelho de Lucas, como também no início do livro de Atos dos Apóstolos. Vejam, Lucas não era alguém do povo de Israel. Era alguém que posteriormente foi convertido ao cristianismo.
não estava lá tão familiarizado com todos os detalhes que envolviam a jornada do povo de Israel. Mas o que ele nos diz é o seguinte, que ele fez uma cuidadosa análise de tudo o que aconteceu, de todas as coisas que aconteceram entre nós, depois de cuidadosa, né, como é que ele escreve aqui? Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, dar-te por escrito, né, tudo o que aqui aconteceu. E a mesma coisa ele refere no início do livro de Atos dos Apóstolos. É interessante lembrar que todos nós acreditamos que a Bíblia foi escrita por inspiração do Espírito Santo. E isso é testemunhado pelos próprios escritores, tanto Paulo como Pedro. Até é importante lembrar, por exemplo, Paulo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, ele diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. E é útil para nos ensinar, repreender, corrigir e educar. Também o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, lá no capítulo 2, capítulo 1, segundo Pedro, capítulo 1, os versos 20 e 21. Até é importante ler isto, o que Pedro escreve, porque é bem significativa esta palavra de Pedro. Primeiramente, porém, saibam, escreve Pedro, que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Vejam como isso é importante e significativo, né? Homens falaram da parte de Deus, ou então escreveram da parte de Deus, movidos, guiados, orientados pelo Espírito Santo. Quando eu era criança, eu tinha aquela imagem, né, quando eu aprendi que o Espírito Santo inspirou os escritores, de que eles sentaram lá à mesa e o Espírito Santo foi inspirando eles e eles foram escrevendo. Lucas nos dá como diríamos, uma orientação ou uma dica diferente. Lucas diz que ele pesquisou, ele analisou, ele conversou com testemunhas oculares, ele conversou com gente que esteve presente, que viveu com Jesus. Tá? Importante, eu repito isto, tá? Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares. Ou seja, Lucas conversou com gente que viu Jesus, que conviveu com Jesus, que ouviu os ensinamentos, que acompanhou a crucificação de Jesus e assim por diante. Igualmente, né, já que muitos escreveram a respeito disso, também eu, depois desta cuidadosa investigação de tudo, estou te dando por escrito uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Como é importante esta palavra do evangelista Lucas. Pois bem, a inspiração divina dos textos sagrados, nós não podemos defini-la, ela foi só assim ou só assim. Lucas nos mostra que, guiado pelo Espírito Santo e conversando com muitas pessoas, ele registrou uma exposição em ordem de tudo aquilo que envolveu a obra de Jesus, a missão de Jesus, o ensino de Jesus e também a sua morte e ressurreição para a salvação de todos os seres humanos. Com certeza, Lucas conversou com Maria, a mãe de Jesus. Nós não temos indícios de que Lucas teve encontro
pessoal com Jesus. Ao que tudo indica, não. Tanto que, pelo que podemos saber, Lucas nunca conversou com Jesus, assim como Mateus e como João, que foram seus discípulos e o acompanharam por 3 anos. Mas acredita-se, com certeza, Lucas conversou com Maria e com as outras mulheres que foram ao sepulcro no domingo de manhã, e então ele registrou. Existe até uma tradição, não sei se é tradição, se é fato, em Roma existe uma pintura de Maria segurando o menino Jesus. E alguns até atribuem esta pintura a Lucas. Acreditam que, além de médico, ele tenha sido também um historiador e também um pintor. Mas não existe, digamos, comprovação deste fato. Acredita-se, que possa ter sido de Lucas. Bom, vocês observaram que Lucas dirige tanto o Evangelho como o livro de Atos dos Apóstolos a um homem, ao excelentíssimo Teófilo. Também não sabemos muita coisa a respeito de Teófilo. Provavelmente é alguém que foi convertido ao cristianismo, porque lá no seu escrito, Lucas diz: estou te dando esta exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que você foi instruído. Então, provavelmente é alguém, uma pessoa importante, a quem Lucas chama de excelentíssimo, e que então foi o destinatário desta descrição do Evangelho de Lucas e também do livro de Atos dos Apóstolos. Por extensão, diríamos assim, tanto o Evangelho como o livro de Atos dos Apóstolos são direcionados a todos os seres humanos que precisam ouvir o Evangelho e que precisam estar fundamentados no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, uma palavra também sobre a ligação de Lucas com o apóstolo Paulo, que está detalhada muito especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Não sabemos exatamente onde foi que eles se conheceram, mas o que se sabe é que Lucas começou a acompanhar o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária, enviados pela igreja de Antioquia, ela ocorreu lá perto, não muito longe de Antioquia, era um círculo mais restrito inicialmente, e na segunda viagem, então, Paulo e seus companheiros vão bem adiante, e Lucas se juntou a ele e o acompanhou até a cidade de Filipos. Lá em Filipos, onde Lídia foi a primeira convertida. E ao que tudo indica, Lucas permaneceu lá em Filipos e o apóstolo Paulo continuou a sua jornada na segunda viagem missionária. Mais ou menos 7 anos depois, já lá por volta do ano 55, 56, é que novamente Lucas se junta ao apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. E aí Lucas o acompanha, pelo que podemos deduzir, até o fim, e também até o fim da jornada e até o fim da vida do apóstolo Paulo. Ele foi médico particular do apóstolo Paulo, médico particular. E Paulo também tinha seus problemas de saúde. E quando ele escreve lá a epístola aos Gálatas, ele fala que foi tão bem acolhido pelos Gálatas que eles estavam até dispostos a arrancar seus próprios olhos e entregá-los ao apóstolo. O que nos dá o indício de que
Paulo também tinha problemas nos olhos e, enfim, essa caminhada dele, essas jornadas dele também lhe traziam problemas físicos, e a importância do médico que o assistia foi muito importante. Um médico a quem ele chama de médico amado, alguém que era muito mais do que um médico, também um companheiro na missão, um irmão na fé, um companheiro nas lutas, nas dores, nas provações que o apóstolo Paulo enfrentou. Ele mesmo descreve isso, né, de que ele foi preso, ele foi açoitado, ele passou por provações no deserto, passou frio, enfim, muitas dificuldades. Ele relata isso na sua epístola. E ele tem junto dele o médico amado, e lhe dá assistência, inclusive na prisão. O apóstolo Paulo faz referência, e basicamente são 3 referências que ele faz ao médico Lucas. E eu quero mostrar isso. A primeira é da epístola aos Colossenses. Normalmente é lá no final das epístolas, quando Paulo faz as saudações, lá ele menciona também Lucas, o médico, que está com ele. Em Colossenses capítulo 4, na sua saudação final, ele escreve assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, lhes dará todas as informações. Então ele está escrevendo a epístola aos Colossenses, e essa epístola está sendo entregue, né, aos Colossenses através deste servo chamado Tíquico. E verso 8 ele diz: eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Porque as igrejas também sofriam pelo fato de o apóstolo Paulo estar preso. E então muitos também chegavam a questionar sua fé. E por isso, aos Colossenses, o apóstolo envia a epístola, animando os cristãos a continuarem firmes. É de Colossenses, né, que nós tiramos também o lema da nossa igreja para este ano, né? Portanto, lá Colossenses capítulo 2, verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, firmados e enraizados em Cristo, e que fiquem nessa confissão e que cresçam em ação de graças. Isso Paulo escreve exatamente aos Colossenses. Lá no verso 2 ele diz assim: Epafras, que é da igreja de vocês, também manda saudações. Ele é um servo de Cristo que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E aí ele continua na saudação e chega ao verso 14. Lucas, o médico amado, também saúda vocês. Lucas, o médico amado, aqui que aparece esta expressão. E também Demas mandam saudações. E no verso 16, ele escreve algo, não tem muito a ver com o nosso tema, mas eu vou aproveitar. Lá diz assim, verso 16: e depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que ela seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Isso é bem importante porque nos mostra como a Escritura Sagrada se espalhou entre as igrejas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossenses e ele diz: encaminhem essa carta também adiante, para que as outras igrejas também possam ler. No livro de Filemão, né, a epístola de Paulo a Filemão, lá no final, nas saudações, ele diz também que Lucas manda saudação para Filemão.
E em 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, lá no capítulo 4, verso 11, também tem quando o apóstolo se sente abandonado por colaboradores, ele escreve assim: empenhe-se. Ele na verdade está escrevendo a Tito, a Timóteo, a epístola a Timóteo. E ele pede: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente, um outro colaborador, foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. E agora o verso 11. Somente Lucas está comigo. Paulo está na prisão, vive momentos difíceis e sente pessoas próximas dele o abandonando. E aí ele cita: somente Lucas está comigo. Lucas, aquele fiel, o médico amado, o companheiro na missão, ele está comigo. Mostra, por um lado, a dificuldade, a provação, até a desolação do apóstolo, mas mostra alguém do lado dele. O fiel, médico amado Lucas. Bom, queridas irmãs e irmãos, qual é a reflexão que Lucas pode nos proporcionar no nosso trabalho na igreja, na missão de Deus, a serviço do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus? Entre muitas coisas, eu destaco uma: seja qual for a nossa profissão, seja qual for o nosso ofício, ou seja qual for a nossa vocação, palavra usada por Martinho Lutero, nós sempre estaremos a serviço do Evangelho. Às vezes se tem aquela ideia de que, pastores e religiosos é que vão se envolver com as questões da missão de Deus. Pastores e religiosos, missionários, esses vão se ocupar com o Evangelho de Deus. Lucas nos mostra que, independente da nossa vocação neste mundo, independente da profissão que tivermos aqui na terra, como cristãos, como servos e servas do nosso Senhor Jesus, nós sempre estaremos a serviço do Evangelho. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar. Você pode ser um médico, pode ser dentista, um professor, um engenheiro, você pode ser um empresário, você pode ser um funcionário público, você pode ser trabalhador braçal ou agricultor ou pastor. Mas você sempre estará como cristão a serviço do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Inspire-se em Lucas, que certamente não deixou de lado a sua profissão, o exercício de sua profissão, mas foi importante nos planos e nos propósitos de Deus. Que também de nós possa ser dito: o Pedro, o engenheiro amado, a serviço do Senhor, digamos, a Débora, a fiel e amada auxiliadora na missão do Senhor, independente da profissão ou da vocação aqui neste mundo. Repito, inspire-se em Lucas, analise a vida, o trabalho, os escritos do evangelista Lucas, e então seja também conhecido e reconhecido como um amado ou uma amada na obra do Senhor. Que o bom Deus continue abençoando a sua vida, o seu trabalho, a sua profissão. E nós louvamos a Deus por todas as profissões,
por todas as vocações, porque muito Deus ajuda e ajudou nossas vidas através das mais diferentes vocações e profissões, e que juntos estejamos a serviço do Evangelho. Um grande abraço, até o nosso estudo da próxima sexta-feira, sempre neste horário, de 19h30, nos canais do YouTube, na página do Facebook da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Um grande abraço e a bênção de Deus a todos.